Ele só queria uma manhã sossegada e uma xícara de café bem quente. Aos 92 anos, Francisco Chico Valença não estava à procura de encrenca. A encrenca é que o encontrou. 5 motoqueiros barulhentos e prepotentes viram apenas um idoso. O que eles não enxergaram foi um pracinha que sobrevivera à guerra, a perdas e a um medo muito maior que o deles. Quando o provocaram demais, Chico fez uma ligação, e naquele instante, tudo mudou. O que se seguiu deixaria a cidadezinha comentando por muitos e muitos anos. O sol da manhã desenhava sombras compridas no asfalto rachado em frente ao cantinho da Marta, e o perfume de pão fresco pairava no ar. Chico Valença, envergando sua velha jaqueta de aviador e o boné de veterano, estacionou sua caminhonete empoeirada e desceu devagar. Os joelhos doíam, mas ele se manteve aprumado. Estava na metade do caminho para a porta da frente quando o ronco de motocicletas estilhaçou a calmaria. 5 sujeitos chegaram, os motores urrando como feras selvagens. Estacionaram numa fila torta, bloqueando a entrada. Chico nem piscou, já ouvira barulho pior sob fogo de artilharia. Quando ele estendeu a mão para a maçaneta, um deles se postou à sua frente. "Olha só essa múmia!" debochou Zeca, ceifador cordeiro. "Não devia estar num asilo, vovô?" Chico encarou-o, os olhos firmes. "E você não devia estar na escola, aprendendo boas maneiras?" Os motoqueiros riram, cercando-o. Um deles arrancou o celular da mão de Chico e o ergueu no alto, como um troféu. "Vai fazer o quê, vovozinho? Ligar para a turma do dominó?" Chico não pestanejou. "Eu ia ligar para alguém que de fato respeita o serviço e o sacrifício." Riram ainda mais alto, até que a expressão de Chico não se alterou. Ele apenas ficou ali, sereno, confiante. E então fez a ligação. Se este momento já mexeu com você, imagine só o que está por vir. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque estas são as histórias que ninguém conta, mas que todo mundo precisa ouvir. Faça parte de algo maior. Não perca o próximo capítulo. Não é apenas conteúdo, é memória, legado e verdade. Francisco Drummond. Valença nasceu em 1932, numa cidadezinha pacata, aninhada entre morros e fazendas sem fim. Sua infância foi moldada pela Grande Depressão, onde aprendeu que dignidade não era sobre o que você tinha, mas como você se portava quando não tinha nada. Aos 17, mentiu a idade para se alistar. Aos 18, rastejava pelas ruínas da Europa no pós-guerra e, mais tarde, pelo terreno congelado da Coreia. Chico tinha visto coisas que ainda ecoavam em seu sono. Amigos morrendo em trincheiras, rostos gritando e depois se apagando. Mas ele nunca falava sobre essas coisas, nem para sua esposa, falecida há 10 anos, nem para seu neto Arthur, que sempre o admirou como um herói. As histórias de Chico eram outras, mais quietas, sobre resiliência, camaradagem e a alegria simples de voltar para casa. Agora, aos 92 anos, vivia sozinho na mesma casa modesta que construíra com as próprias mãos. Toda manhã seguia o mesmo ritual: ir até o cantinho da Marta, ler o jornal, bebericar café preto e prosear com Marta, como faziam há décadas. Era o seu momento, seu pedaço de normalidade num mundo que mudara rápido demais ao seu redor. Para a cidade, Chico era apenas o velhinho calado, de olhar arguto e andar meio duro. Mas para quem escutava com atenção, havia algo por baixo daquele silêncio. Um pulsar constante de um homem que encarou a morte e voltou com elegância. Arthur, agora policial, frequentemente visitava o avô depois dos plantões, buscando mais conselhos do que conversa. Chico raramente dava respostas diretas. Em vez disso, entregava a Arthur pequenas pérolas de sabedoria, como "respeito não se pede, se conquista", ou "não precisa gritar para ser forte". Era um homem esquecido pelo barulho do mundo moderno, mas nunca diminuído por ele. Chico não pedia reconhecimento, pedia apenas paz. Mas naquele dia, em frente ao cantinho da Marta,
Paz não foi o que ele encontrou. Chico nunca sonhou com fama ou fortuna. O que ele queria, mais que tudo, era envelhecer com dignidade. Depois de tudo que suportara, não parecia pedir muito. Uma vida tranquila, uma bebida quente, uma boa conversa, essa era sua definição de felicidade. Encontrava conforto na rotina. Toda manhã, o mesmo trajeto até a cidade, a mesma mesa no canto do cantinho da Marta, o mesmo "Bom dia, seu Chico" da garçonete, que sempre lembrava como ele gostava dos ovos. Não era grandioso, mas era dele. Aquele pequeno café havia se tornado sua âncora. Um lugar onde as pessoas sabiam seu nome, onde ele podia sorrir para bebês nos carrinhos e trocar olhares de cumplicidade com outros frequentadores assíduos. De vez em quando, um rapaz mais novo perguntava sobre seu boné e as medalhas presas nele. Chico apenas maneava a cabeça, oferecia uma resposta curta e desviava a conversa para o futebol ou o tempo. Ele não queria glória, queria respeito. Não pelas batalhas vencidas, mas por ter sobrevivido a elas. O ponto alto da sua semana era quando Arthur aparecia na hora do almoço. Às vezes, ficavam sentados em silêncio, outras vezes riam com as histórias que Arthur trazia da delegacia. Chico via no neto um reflexo da coragem e do coração que ele mesmo levara para o combate. Mas por baixo de tudo, havia algo mais profundo. Chico queria ser visto, não apenas como uma relíquia de outra era, mas como um homem ainda de pé, ainda digno de ser ouvido. Então, quando vestia aquela jaqueta de aviador e o boné todos os dias, não era só por hábito, era um lembrete para si mesmo e para o mundo, de que ele havia atravessado tempestades, de que havia conquistado sua paz. Jamais imaginou que algo tão simples como entrar em seu café favorito desafiaria tudo o que ele pensava ter deixado para trás. Que 5 estranhos com motos barulhentas e egos ainda mais ruidosos poderiam tentar despi-lo da única coisa que ele lutara a vida inteira para manter, sua dignidade. E naquela manhã, ao pisar na calçada em frente ao cantinho da Marta, ele estava prestes a descobrir quão frágil a paz podia ser e quão rapidamente ela podia ser tomada. No instante em que Zeca Cordeiro derrubou o celular da mão de Chico, a atmosfera mudou. A tela trincou ao deslizar pelo concreto, parando aos pés do banco do lado de fora do café. Os motoqueiros urraram de tanto rir, mas Chico não se curvou para pegá-lo. Ajeitou o boné. Zeca se aproximou com um sorriso largo. "Qual é o problema, velhote? Esqueceu como se defende?" Chico nada disse. Seu silêncio apenas alimentou a zombaria deles. Denis Tanque Medeiros estalou os dedos e deu um passo à frente. "Aposto que se mijou todo", latiu, provocando mais risadas. As mãos de Chico se fecharam ao lado do corpo, mas ele não as ergueu. Não precisava. A disciplina aprendida na guerra lhe dizia que não era a hora. Ainda não. Dentro do café, Marta agarrou o balcão, os olhos arregalados de medo. Ela conhecia Chico. Sabia pelo que ele passara. Sabia também que ele nunca chamaria atenção para si mesmo, a menos que algo estivesse profundamente errado. "Deixem ele em paz", gritou através do vidro, mas eles a ignoraram. Zeca cutucou o peito de Chico com o dedo. "Me diz, herói, você já atirou em alguém de verdade? Ou essas medalhas são só de enfeite?" Chico respirou fundo. Queria passar por eles. Apenas pegar seu café e esquecer aquele momento. Mas quando tentou contorná-los, Tanque o bloqueou. "Você não vai a lugar nenhum", rosnou Tanque. "Não até nos mostrar algum respeito." A ironia fez o coração de Chico afundar. Respeito. Essa palavra ecoava em sua mente. Eles não o queriam. Queriam submissão. E naquele momento, Chico sentiu algo que não sentia há décadas. Não medo, exatamente, mas algo próximo. Uma frustração profunda e gélida. Daquelas que se instalam nos ossos quando você percebe que o mundo não te enxerga mais. Olhou para a porta do café.
para Marta, para as pessoas observando atrás de celulares e janelas. E pela primeira vez em anos, Francisco Valença se sentiu pequeno, não por causa de seu corpo, mas pela forma como riam de tudo sobre o que ele construíra sua vida. Eles não viam um veterano, viam um velho frágil, e aos olhos deles ele não importava. Naquela noite, Chico estava sentado sozinho na cozinha, o celular trincado ao lado de uma xícara de café frio, intocado. A luz do teto zumbia fracamente, projetando longas sombras no chão. Ele não falara desde que voltara para casa, nem com Arthur, nem com Marta, nem mesmo consigo mesmo. O silêncio o envolvia como um cobertor molhado. Ele enfrentara balas, bombas e invernos rigorosos na Coreia, mas nada o perfurara tão profundamente quanto o riso daqueles homens. Não foi a intimidação física que doeu, foi a zombaria de tudo pelo que ele dera à vida. Durante décadas, Chico convivera com fantasmas, companheiros perdidos em solo estrangeiro, memórias enterradas no fundo do silêncio. Mas aqueles fantasmas sempre o respeitaram. Aqueles homens, por mais quebrados pela guerra, entendiam lealdade, honra, fraternidade. Hoje, 5 estranhos haviam reduzido tudo a uma piada. Pegou o celular, passando os dedos sobre as rachaduras. O aparelho ainda funcionava de alguma forma. Tocou uma vez. Arthur. Chico recusou a chamada. Não queria piedade. Na escuridão, alcançou uma gaveta e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro havia cartas, fotografias e uma moeda, antiga, pesada, gravada com uma única frase: "Ninguém fica para trás." Fora um presente de seu amigo mais próximo, Rui Rodrigues, depois que se salvaram mutuamente de uma trincheira congelada em 1951. Rui salvara sua vida, e Chico salvara a dele. Aquela moeda ficara com ele desde então, guardada, um lembrete da promessa que fizeram. Mas o que significava aquela promessa agora? Olhou para a foto sob a moeda, seu pelotão, todos jovens, todos sorrindo, todos mortos há muito tempo. Ele era o último, o único que restava para lembrar. Chico colocou a moeda sobre a mesa e a encarou. Tentou engolir o nó que subia pela garganta, mas ele permaneceu. Sempre acreditara que a força não estava nos punhos, estava na resistência, na dignidade, manter a cabeça erguida mesmo quando tudo dentro de você queria desmoronar. Mas esta noite, até isso parecia distante. Suas mãos tremiam, não pela idade, mas pela raiva, pela tristeza, pelo peso esmagador da invisibilidade. Não conseguia parar de ouvir as palavras. "Vai fazer o quê, vovô?" E pela primeira vez em muito, muito tempo, ele não tinha uma resposta. Empurrou o café para longe. Sua fome sumira. Seu orgulho estava ferido. E por um momento, apenas um fugaz momento, Francisco Valença se perguntou se o mundo realmente deixara homens como ele para trás. Se alguma parte desta história te lembra alguém que você ama, ou alguém que o mundo esqueceu, pare um instante. Deixe um like e compartilhe suas ideias nos comentários. Às vezes, lembrar em voz alta é a forma mais poderosa de honrar aqueles que ainda travam batalhas invisíveis. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou sorrateira pelas persianas, pousando diretamente sobre a moeda ainda na mesa da cozinha. Chico não a movera, também não dormira. Apenas ficara ali sentado, a noite inteira, enquanto a dor fervia em fogo baixo. Mas à medida que a luz se tornava mais forte, algo mudou. Pegou a moeda novamente, virando-a na palma da mão. O peso parecia diferente agora. Não apenas metal, mas memória e significado. As palavras gravadas nela, "ninguém fica para trás", ecoavam em sua mente mais alto do que nunca. Lembrou-se de Rui, arrastando-o pela lama com estilhaços na perna. Lembrou-se do vento cortante, dos tiros, do silêncio que se seguiu. E, acima de tudo, lembrou-se do olhar nos olhos de Rui quando fizeram aquele pacto. "A gente se garante sempre."
Chico levantou-se devagar, as juntas rígidas, mas determinado. Foi ao banheiro, jogou água no rosto e se olhou no espelho. O homem que o encarava não estava quebrado. Estava cansado, sim, mas por baixo das rugas o fogo ainda ardia. Vestiu sua jaqueta de aviador, ajeitou o boné e, pela primeira vez em 2 dias, sorriu. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque se lembrara de quem ele era. Não uma relíquia, não uma vítima, um soldado. Pegou o celular, ainda trincado, e discou um único contato, Rui Rodrigues. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Mas que barbaridade, disse Rui. Chico Valença, ligando antes do meio-dia? Isso deve ser sério. A voz de Chico era calma, mas resoluta. Rui, preciso daquele favor. Uma pausa. Depois uma risadinha. Finalmente cobrando aquela dívida, hein? Estou. Outro silêncio, mas este estava cheio de compreensão. Sem perguntas, sem hesitação. Me diga onde, meu irmão. Chico deu o nome, Cantinho da Marta. A voz de Rui endureceu. Estaremos lá. Ao terminar a ligação, Chico guardou a moeda no bolso. O mundo podia ter mudado, mas a honra não. E algumas promessas, por mais antigas que fossem, nunca expiram. A pracinha estava quieta quando Chico parou em frente ao Cantinho da Marta na manhã seguinte. A velha caminhonete gemeu quando ele desligou o motor, mas as mãos de Chico estavam firmes. Seu coração batia com uma estranha calma. Saiu, ajeitou a jaqueta e caminhou em direção ao café. Seu boné estava firme na cabeça e o sol da manhã refletia nas bordas da estrela de prata presa nele. Lá dentro, alguns fregueses viraram a cabeça. Alguns cochicharam. A notícia se espalhara rápido. Todos sabiam o que acontecera 2 dias antes. Todos esperavam que Chico ficasse longe, mas lá estava ele, entrando pela porta como se nada tivesse acontecido. Marta ergueu os olhos de trás do balcão, o alívio inundando seu rosto. Chico, disse ela suavemente. Ele assentiu uma vez. Bom dia, Marta. Sem dramas, sem discursos. Apenas um homem retomando seu espaço. Sentou-se em seu lugar de sempre, aquele perto da janela, aquele que ele conquistara com décadas de presença. O sino acima da porta tilintou novamente. O som de botas o seguiu. Chico não precisou olhar. Ele sabia. Os motoqueiros estavam de volta. A voz de Zeca cortou o silêncio. Ora, vejam só quem se arrastou de volta. Chico bebericou seu café, depois pousou a xícara com precisão. Não me arrastei, eu vim andando. Tanque riu, alto e zombeteiro. Você tem coragem, dou o braço a torcer. Chico virou-se lentamente, encarando cada um deles nos olhos. Não, o que eu tenho é memória. Zeca deu um passo à frente. Esqueceu como foi o último encontro? Chico não piscou. Não. Lembro de tudo, cada rosto, cada palavra. Ele se levantou. E lembro como é a verdadeira coragem. Zeca sorriu com desdém. Está nos chamando de covardes? Chico o olhou nos olhos. Estou dizendo que respeito não se toma, se conquista. A tensão ondulou pela sala, mas Chico não recuou. Meteu a mão na jaqueta e tirou o celular. Ainda trincado, ainda funcionando. Zeca riu. Vai ligar para os seus netinhos virem te proteger? Chico deu-lhe um meio sorriso. Não, liguei para alguém que andou comigo no inferno. E lá fora, bem de leve, o ronco baixo de motocicletas começou a preencher o ar. No começo, era distante, como um trovão rolando pelas colinas. Depois ficou mais alto, mais perto, inconfundível. O rugido grave e potente dos motores ecoou pelas ruas tranquilas. As pessoas dentro do café congelaram. O sorriso de Zeca desapareceu. Chico não se moveu. Pela janela da frente, uma por uma, as motos apareceram. Não 5, nem 10, mais. Uma dúzia de Harleys entraram no estacionamento formando um semicírculo. Os pilotos eram mais velhos.
cabelos grisalhos, rostos curtidos, jaquetas pesadas com emblemas que diziam águias de aço. Veteranos de guerra, homens moldados pela batalha, unidos por sangue e promessas cumpridas. No centro cavalgava um homem alto, de bigode branco e óculos espelhados. Rui Rodrigues. Desmontou da moto como se tivesse feito isso ontem, apesar da rigidez nos joelhos. Zeca deu um passo para trás. Que diabos é isso? Chico levantou-se calmamente e caminhou até a porta. Rui o encontrou no meio do caminho. Tudo certo, Chico? Chico assentiu. Só precisei de um reforço. Rui olhou por cima dele para os motoqueiros lá dentro. São eles? Chico não respondeu. Não precisava. Rui virou-se para as águias de aço. Vamos deixar claro. Os outros veteranos avançaram. Seu silêncio mais ameaçador do que quaisquer palavras. Zeca e sua turma estavam encurralados, em menor número, superados, sem tempo. Tanque tentou rir da situação. A gente só estava zoando, sem maldade. Um dos veteranos mais velhos deu um passo à frente. É isso que você acha que é? Uma piada? Zeca levantou as mãos. Ei, ninguém quer confusão. Chico se interpôs entre eles. Sua voz era calma, mas final. Então sumam. Agora. E pensem 2 vezes antes de zombar de alguém que andou mais de coturno do que vocês de moto. Zeca olhou ao redor, a ficha caindo. Este não era apenas um velho. Era um legado, uma irmandade, um limite que não se cruza. Com um último olhar, Zeca resmungou. Vamos embora. E se virou. Um por um, os outros o seguiram. Quando as portas do café se fecharam atrás deles, um silêncio caiu sobre o local. Chico olhou para Rui, que lhe deu um tapa no ombro. Ainda manda bem, disse Rui. Chico conseguiu sorrir. Não, nós ainda mandamos bem. As águias de aço não foram embora imediatamente. Entraram no cantinho da Marta atrás de Chico e Rui, suas botas batendo suavemente no piso de ladrilho. Cabeças se viraram, conversas pararam, e por um momento o tempo pareceu parar. Marta surgiu de trás do balcão, secando as mãos no avental, a voz embargada de emoção. Café por conta da casa, senhores. Chico lhe deu um pequeno aceno. Depois sentou-se novamente em seu lugar perto da janela. Só que desta vez, a cadeira à sua frente não ficou vazia. Rui sentou-se, seguido por mais 2 veteranos, cada um assentindo silenciosamente, reconhecendo algo sagrado naquele momento. Arthur chegou minutos depois, entrando apressado de sua viatura, o rosto tenso de preocupação. Seus olhos se fixaram no avô, depois varreram a sala, captando o mar de jaquetas de couro e cabelos prateados. Vô, sussurrou ele. O que aconteceu aqui? Chico ergueu os olhos, uma suavidade no olhar. Apenas lembrei a uns garotos que idade não apaga a força. Arthur piscou impressionado. Eles te machucaram? Não, disse Chico. Tentaram, mas não sabiam com o que estavam lidando. O olhar de Arthur mudou para Rui e os outros. Quem são esses caras? O sorriso de Chico se aprofundou. Velhos amigos, irmãos. Rui recostou-se, esticando as pernas. Fizemos um pacto anos atrás. Se um de nós precisasse de ajuda, viríamos, sem perguntas. Arthur olhou ao redor novamente, entendendo agora. E todos vocês ainda carregam isso? Outro veterano tirou uma moeda do bolso, idêntica à de Chico, e a colocou sobre a mesa. Uma por uma, mais moedas se seguiram. Pesadas, gastas, gravadas com sua verdade compartilhada. Ninguém fica para trás. A tensão na sala diminuiu. Os fregueses, que antes encaravam, agora se aproximavam lentamente, oferecendo apertos de mão, tapinhas nas costas, agradecimentos silenciosos. Até Marta não conseguiu conter as lágrimas ao colocar fatias de torta de maçã na frente de cada veterano. Este café, disse ela suavemente, nunca foi tão honrado. Chico não disse muito. Não precisava. A presença de seus irmãos, a forma como Arthur o olhava com admiração, era o suficiente. Lá fora, a cidade fervilhava com murmúrios do que acontecera. Mas lá dentro,
Algo muito mais profundo ocorrera. Uma reconquista, um acerto de contas. Chico mostrara a todos que a coragem não se aposenta, que a dignidade não tem prazo de validade, e que às vezes as vitórias mais poderosas vêm sem desferir um único golpe. Enquanto o riso voltava ao café, Chico recostou-se na cadeira, a luz do sol aquecendo seu rosto. Desta vez, a paz fora conquistada novamente. Mais tarde, naquela tarde, o café se acalmara, mas a atmosfera permanecia densa de reverência. As conversas se tornaram reflexivas. Os veteranos falavam em voz baixa, trocando histórias não de violência, mas de fraternidade. Histórias que nunca entraram para os livros de história, mas que se gravaram em suas almas. Arthur sentou-se ao lado de Chico, mais ouvindo do que falando. Pela primeira vez não via o avô através das lentes das histórias de infância ou das medalhas emolduradas. Via o homem, completo, com cicatrizes, força e silenciosa rebeldia. O senhor nunca me falou sobre o pacto, disse Arthur suavemente. Chico assentiu. Algumas promessas não são feitas para serem compartilhadas, apenas cumpridas. Arthur olhou para a moeda ainda sobre a mesa. Você acha que as pessoas esquecem fácil demais? Chico suspirou, olhando pela janela. Elas não esquecem. Apenas param de ouvir. Aquela frase pairou no ar como incenso, lenta, solene e carregada de verdade. A lição era maior que a briga, maior que Chico. Era sobre legado, sobre uma geração que fora silenciada pelo tempo, encontrando agora sua voz novamente, não pela raiva, mas pela presença. Chico não reconquistara o respeito pela vingança. Reconquistara-o lembrando a todos de algo mais profundo, que o caráter dura mais que a força, que a integridade não envelhece, que o silêncio não significa rendição, e que alguns homens nunca deixam de se manter de pé, por mais lentos que se tornem seus passos. Nas semanas que se seguiram, tudo mudou no cantinho da Marta. Um novo respeito se instalou nos ossos da cidade, quieto, mas inabalável. Pessoas que antes passavam por Chico com acenos educados, agora paravam para apertar sua mão. Adolescentes faziam perguntas, estranhos ofereciam assentos. Chico não se deleitava com isso. Simplesmente aceitava da mesma forma que enfrentara todas as tempestades, com humildade. Arthur começou a visitá-lo com mais frequência, não por obrigação, mas por admiração. Certa noite, trouxe sua filha recém-nascida e a colocou gentilmente nos braços de Chico. Ela precisa saber quem você é, disse Arthur. Não apenas as medalhas. O homem. Chico segurou o bebê perto, suas mãos curtidas firmes. Então diga a ela o seguinte, disse ele baixinho, que vivemos num mundo construído pelo sacrifício, e é nosso dever nunca esquecer em quais ombros estamos apoiados. O momento passou sem alarde, mas algo não dito se estabeleceu entre eles. Uma tocha fora passada, não de guerra, mas de sabedoria, de honra, de dever sem alarde. Rui e as Águias de Aço voltaram uma vez por mês, não para confrontar, mas para se reunir, para lembrar, para rir, para manter a promessa viva. E cada vez que o faziam, a cidade também se lembrava que às vezes os mais quietos entre nós carregam as histórias mais ruidosas, e alguns heróis nunca deixam de ser heróis. Quantos Franciscos Valenças vivem entre nós, invisíveis, não ouvidos, mas carregando histórias inteiras em seu silêncio? Num mundo que se move rápido demais para lembrar, talvez seja a hora de desacelerarmos e ouvirmos. Pergunte a si mesmo, você realmente conhece as histórias do seu avô, do seu vizinho, do homem que caminha sozinho pela rua toda manhã? Talvez eles nunca estivessem procurando aplausos. Talvez apenas quisessem que alguém os olhasse nos olhos e dissesse, eu te vejo, eu te respeito. Se esta história te emocionou, não deixe que ela termine aqui. Deixe um comentário aqui embaixo. Conte-nos sobre um veterano, um avô ou um mentor que mudou sua vida. Dê um like neste vídeo se você acredita que o respeito nunca deveria ter prazo de validade.
e inscreva-se para mais histórias reais e poderosas que nos lembram do que realmente importa, porque às vezes tudo o que é preciso é uma conversa, uma lembrança ou um único ato de coragem para trazer um herói esquecido de volta à luz.